Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Que bom e que bênção poder compartilhar com você esse vídeo, né? Vídeo de número 431, onde eu estarei deixando aqui registrado a leitura do capítulo 5 de 2 Crônicas. Diz assim a palavra de Deus. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Olha que bênção, né? Olha só, essas varas eram compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Então, os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Olha, interessante isso aqui, viu, queridos? Então, os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão que pertenciam. E todos os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedudom e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia! O capítulo 5 de 2 Crônicas, ele narra a conclusão do templo de Salomão e a transferência da Arca da Aliança, marcando a habitação de Deus no novo local. Salomão reuniu os líderes e o povo, sacerdotes, trazendo os utensílios, e a nuvem da glória de Deus encheu o templo, evidenciando sua presença. Bem, queridos, esses 14 versículos, nós podemos esboçá-los da seguinte maneira: conclusão e dedicação, versículos 1 ao 13, transferência da arca, versículos 4 ao 10, versículos 11 ao 13, louvor e adoração, versículos 13 e 14, a glória de Deus enche o templo.
A nuvem da glória do Senhor encheu o local, demonstrando a aceitação divina e impedindo os sacerdotes de continuar o serviço, né? A aplicação de 2 Crônicas, capítulo 5, nos dias de hoje, foca na preparação do templo, que é o coração humano, para a habitação do Espírito Santo. A nuvem de glória que encheu o templo simboliza a presença de Deus, que preenche vidas consagradas, exigindo adoração sincera, união, adoração verdadeira e centralidade na aliança, né? Bem, queridos, algumas aplicações práticas, né, desse capítulo. Primeiro, o coração como templo. Assim como o templo foi preparado para receber a arca, hoje o cristão deve purificar seu coração e mente, o templo do Espírito Santo, para a presença de Deus. Adoração e louvor coletivo. A cena dos levitas e sacerdotes louvando em harmonia destaca a importância da adoração uníssona, focada na bondade e fidelidade de Deus, em vez de performances individuais. Centralidade da palavra. A arca continha as tábuas da lei. Isso se aplica hoje ao colocar a palavra de Deus, a Bíblia, no centro da vida e adoração, garantindo que Deus seja o centro, não os rituais. Santificação e dedicação. A dedicação minuciosa do templo por Salomão e a consagração dos levitas sublinham a necessidade de dedicação total a Deus. Presença gloriosa. O objetivo final não é apenas o prédio ou o culto, mas a manifestação da glória do Senhor, que traz paz e transformação. Este capítulo destaca a importância da preparação e a reverência na adoração, culminando na manifestação da presença divina. O capítulo ensina que, quando a adoração é sincera e a vida é consagrada, Deus preenche o crente com sua presença. Quero repetir, esse capítulo nos ensina que quando a adoração é sincera e a vida é consagrada, Deus preenche o crente com sua presença. Aleluia! Louvado seja Deus! Está aí então a leitura do capítulo 5 de 2 Crônicas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Te amo em Cristo Jesus.